Olá, pessoal. Que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pela tua conexão, pelo teu interesse nos acompanhando nesta série, falando sobre uma vida de excelência, vivendo acima da mediocridade. Nós estamos na segunda parte do primeiro volume da nossa apostila, e estamos aqui vendo o estudo número 8. A gente começou o assunto prestação de contas como um fator importante na nossa vida, aprender a responder perguntas difíceis com honestidade, com sinceridade e com transparência, ok? Nós começamos esse assunto a semana passada e hoje nós vamos dar continuidade. Vamos ver se a gente consegue fechar o tema. Caso contrário, a gente conclui na próxima semana. Muito bem. Continuando o nosso assunto, há uma necessidade de nós participarmos do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo. É uma necessidade. Por quê? Eu preciso do outro para ter um contraponto na minha vida. É simples assim. Porque esse processo da maturidade, do crescimento, exige que o outro faça um contraponto na minha vida. Basicamente, o fundamento da necessidade. Aí vem alguns critérios que a gente tem que seguir para que isso seja produtivo, seja efetivo na nossa vida, tá bom? Não é de qualquer maneira, mas também não é correndo, fugindo do assunto. E vamos ver aqui alguns princípios bíblicos com relação a esse assunto da prestação de contas. O primeiro, Deus é juiz e Ele vai julgar as nossas obras. A Bíblia ela é clara, ela é explícita nesse sentido. E outra coisa importante é que toda boa árvore produz bons frutos. E qual é o bom fruto da minha vida? É a nova criação? Uma nova criatura? Aí tem os frutos correspondentes, por causa da natureza, ok? E a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, aquilo que está dentro de mim encontra expressão lá fora nos meus relacionamentos, que a gente chama de testemunho, né? A gente tem que ir fixando esses pontos para a gente ter um entendimento claro, ok? Do ponto de vista do julgamento, para nós, igreja, interessa o tribunal de Cristo, não é mesmo? Quando todos nós deveremos comparecer diante do Senhor. O trono branco já não é negócio para nós, já é outra situação, nós não vamos falar disso. Mas, de qualquer maneira, Deus nos julga. E não é só uma questão do tribunal de Cristo ou do trono branco, mas de Deus julgar a nossa vida ao longo do curso dos anos da nossa vida, porque eu estou falando de disciplina e de correção. Deus ama, e quem ama, corrige. Ele não vai se contentar com a infantilidade da nossa vida cristã. Ele vai trabalhar o nosso caráter, porque maturidade é processo, é refinamento. Então, tem que passar pela prova. E nós temos que ser provados para que algo útil, algo nobre, apareça na nossa vida. O segundo princípio Deus, isso aqui é o mais difícil para nós, aceitar Deus como juiz, como aquele que é perfeito e que julga perfeitamente todas as coisas, talvez não seja o nosso maior problema. O nosso maior problema é quando Deus estabelece um mecanismo de autoridade no corpo de Cristo, ou até mesmo de autoridade no processo da nossa vida, aqui nesta terra. Esse processo de autoridade
ele tem um propósito, um sentido de correção, de disciplina, de aplicação da lei. E é aqui que, às vezes, a gente enrosca, porque, na nossa arrogância, a gente não aceita bem que o outro, sendo igual a mim, tem uma posição de autoridade para me cobrar alguma coisa. É aí que a coisa pega para o nosso lado. Mas foi assim que Deus estabeleceu. Quando uma criança nasce, ele tem pai e mãe, são autoridades. Quando você nasce numa família, você tem um irmão mais velho, é um princípio de autoridade também. Quando você vai para qualquer lugar, você vai encontrar autoridade em qualquer lugar, na escola, numa unidade de saúde, lá na sua empresa onde você trabalha, enfim. Nós temos uma Constituição, nós temos todo um arcabouço legal, enfim, todos nós estamos sujeitos à autoridade. O policial de trânsito, o policial militar, enfim. A vida é assim, porque senão fica difícil a questão da ordem num ambiente coletivo. Porque se a interpretação do princípio fosse uma coisa subjetiva, cada um acha uma coisa, e aí o caos fica estabelecido. Então é preciso ordem para que, de forma coletiva, a gente consiga viver em paz, sossego e tranquilidade e ordem na vida coletiva. Então isso faz parte da nossa vida, não é nada anormal, pelo contrário, é a normalidade que Deus criou. E nós precisamos uns dos outros, isso é importante para nós, ok? E o outro, às vezes, tem um olhar que eu não tenho, tá bom? Então, a gente tem que entender essa questão. É um outro princípio. O outro enxerga coisa que eu não enxergo. Aí a gente chama de ponto cego. O olhar do outro me ajuda, torna mais eficiente o processo de maturidade na minha vida. Então, se você quiser viver isoladamente, sozinho, no seu quadradinho, você só vai ter a sua perspectiva, mas a sua perspectiva é incompleta. Ela tem fragilidades e você precisa do outro, estabelecendo uma avaliação ou apontando alguma coisa na sua estrutura, no seu comportamento, nas suas atitudes. Então, prestar contas para o outro é útil e sadio. Primeiro que ajuda no meu processo de maturidade e me torna útil para Deus. Uma pessoa irresponsável, imatura, infantil na sua vida cristã ou na sua fé, que utilidade que ela tem para edificar o corpo de Cristo? A gente tem que fazer essas perguntas que quebram certos paradigmas da nossa arrogância, da nossa soberba. Ok? E quando o outro aponta alguma coisa na minha vida, eu não posso reagir de forma inadequada, ficando na defensiva e, mais grave ainda, partindo para desqualificar o outro, o que é um pecado muito agressivo, porque, em vez de ouvir o que o outro tem e, em espírito de oração, pedindo ao Espírito Santo que dê sabedoria para entender o que está acontecendo, você desqualifica o outro, você desmoraliza o outro. Você não está prestando atenção no que ele está dizendo, você não aceita o que ele diz e desqualifica ele como canal. E, às vezes, Deus está usando aquela pessoa. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de atitude. Não vou entrar em muitos detalhes, porque a lição é muito grande, aí o nosso tempo aqui vai embora, ok? Então, nós temos que ter a construção da nossa vida, dos nossos relacionamentos, deve ser
ela deve ser construída, a nossa vida, com objetividade. Se for levar para o lado pessoal tudo que acontece, olha, não dá, não vai dar. Nem na minha vida pessoal, secular, familiar, muito menos no ministério. Porque na igreja é onde o confronto, às vezes, é muito maior, de cunho espiritual, muito mais intenso, muito mais profundo. Porque, entenda uma coisa, no ministério, muito mais do que numa vida social normal, nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra espiritual. E se você não estiver bem estruturado, convicto das suas posições, com um olhar atento, com autoexame bastante assim, feito regularmente na sua vida, prestando atenção nos mínimos detalhes, muita coisa passa. Você come bola, mas só que o testemunho fica. Você, às vezes, não enxerga, mas o outro enxerga. O outro enxergando já é um testemunho que fica, um legado que fica. Agora, é para o bem ou é para o mal? É esse olhar de responsabilidade que eu tenho que ter, tendo em vista que a minha vida foi levantada para agradar a Deus. E eu não posso agradar a Deus falhando nos meus relacionamentos. Entende? Porque o outro vai olhar para mim e falar, ele não fala que é crente, ele não diz que é crente, e aí começa, o nome de Jesus começa a ser criticado, zombado, por causa das minhas falhas. Então eu tenho que crescer para poder fechar essas brechas que Satanás usa e não perde viagem. Então eu preciso de maturidade para servir a Deus com qualidade, tá bom? E a Bíblia ainda aponta uma outra situação mais grave, depois de haver pregado, eu não venho a ser envergonhado. Olha aí, você às vezes está trabalhando o discipulado de uma pessoa e você aponta uma coisa perigosa, tóxica, errada na vida do outro e muitas vezes você acaba cometendo erros parecidos ou o mesmo erro. Quer dizer, aí fica complicado. Às vezes o outro é restaurado e você tropeça. Então, precisa tomar cuidado com o nosso testemunho, com o tipo de influência que nós estamos exercendo no meio onde nós estamos. Ok? E eu preciso de aconselhamento, eu preciso de me cercar de pessoas experientes e maduras para que haja um equilíbrio no meu crescimento e no meu trabalho para Deus. Se eu ficar fazendo voo solo no ministério, quem é que vai fazer o contraponto na minha vida ministerial? Você tem alguma autoridade sobre você? Autoridade que tem autoridade para apontar erros e falhas na tua vida, no bom sentido. Não é apenas ficar fazendo fofoca, mexerico, criticar, nada disso, porque isso aí é falta de prudência. Mas alguém que fala, olha, por esse caminho a coisa não vai funcionar. Tem alguém fazendo isso na tua vida? Porque o mais fácil para nós é nos blindar numa atitude egoísta e individualista. Mas não é assim. Deus, ele planejou de outra forma. E é da forma dele que funciona. Então, a vida cristã é um livro aberto. Eu não tenho nada para esconder, tenho? Se as pessoas vão ficar sabendo de algum segredo da minha vida, isso vai ser um escândalo? Não, a minha vida é um livro aberto. Diante de Deus, diante dos anjos, diante dos demônios e diante das pessoas e diante da minha própria consciência. Então, há uma grande nuvem de testemunhas ao meu redor. Mas o trabalho maior, mais importante do Espírito Santo na nossa vida é a nossa consciência. Eu preciso estar receptivo para perceber essas áreas de fragilidade na minha vida e crescer. E não ficar com medo da opinião alheia, não ficar com medo
se vai agradar, se não vai, se vai criar um problema de ibope na tua vida. Nós não andamos por isso, nós andamos pela verdade. E Deus honra a verdade na nossa vida. Isso é uma posição, uma convicção de fé. Tá bom? A gente tem que ter essas coisas bem claras no nosso entendimento. Então, o contrapeso do outro é importante para mim. Tá bom? E o exemplo do outro fala alto na minha vida, porque isso é sabedoria, você buscar bons exemplos para ter um crescimento mais rápido, com menos sofrimento, né? Porque se tiver que passar por todos os erros para aprender, vai ser uma caminhada difícil. Então, aprenda com os erros alheios, para que você não cometa os mesmos. Isso é sabedoria. E basta olhar para a Bíblia e ver os exemplos que a Bíblia nos dá, que é para a nossa instrução. Então, aqui na apostila é citado alguns exemplos bíblicos de prestação de contas. Ló prestava contas para Abraão. A hora que ele saiu da cobertura da influência de Abraão, ele entrou por um caminho esquisito. E o resultado não foi bom. Saul, ele tinha que prestar conta ao profeta Samuel. A gente tem que entender que Deus coloca esses contrapesos na nossa vida. Davi também teve que prestar contas ao profeta Natã. Então, se você conhece essas histórias da Bíblia, você vai perceber como Deus trabalha. Neemias também era um homem de legalidade, de prestação de contas. Não é porque Deus trouxe um chamado na vida de Neemias que ele fez a mala e saiu em direção ao chamado. Não, ele tinha que prestar conta ao rei, a liberação do rei, ele precisava da ajuda do rei, e assim a gente vai seguindo os caminhos normais para que Deus possa trabalhar o chamado na nossa vida. Um exemplo muito interessante na Bíblia é de Daniel, do profeta Daniel, passando por vários reis e prestando contas, e não tendo medo de prestar contas. José, lá na casa de Potifar, outro exemplo também que a gente tem na Bíblia. E assim a Bíblia nos mostra grandes exemplos. Agora vamos trazer para a realidade da igreja aqui no Novo Testamento. Aí Deus levanta os ministérios. Ministérios, o ministério quíntuplo, ele fala de Jesus levantando pessoas com autoridade para a edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo me traz de cara a ideia de governo, de exercer autoridade, porque senão essa edificação ela não pode ser de qualquer jeito, ela pode ter problemas. Então é preciso estabelecer o fundamento. Cristo é a pedra angular, a doutrina dos apóstolos e dos profetas é o prumo, e assim a igreja cresce. Então eu não posso me levantar em rebelião contra as autoridades que Deus levanta, contra a unção que Deus levanta. É preciso tomar muito cuidado com isso, porque você se levanta contra o próprio Deus, tá bom? E isso é bíblico, isso não é uma invenção nossa para poder trabalhar a administração da igreja. Não, isso está na Bíblia, é só ler. E se Deus colocou ali, porque é assim que Ele quer que aconteça. A gente tem que ter humildade para aceitar esse tipo de coisa. E nenhuma autoridade que é levantada no corpo de Cristo foi levantada para ficar esmiuçando a tua vida e escarafunchando a tua vida e expor a tua vida em público. Não é essa a missão. A missão é edificar o corpo de Cristo na sã doutrina, na batalha da fé que uma vez nos foi dada. O sentido é espiritual, de maturidade, para que você cresça e ande com as próprias pernas
dando bom testemunho de Cristo na terra, e quem sabe você seja levantado também como um outro líder, realizando aquilo que a gente chama de multiplicação do corpo de Cristo. É uma geração treinando e formando outra geração, porque alguém tem que tocar o negócio. O negócio é o reino de Deus, e quem é que vai tocar? Na terra, no tempo da nossa oportunidade. Nós temos que formar discípulos, e formar discípulos é trabalhar o caráter, além de outras habilidades, ok? Bom, e aqui é citado alguns exemplos aqui, que nós não vamos nos deter. O importante é que eu cresça e que eu aproveite bem todo tipo de autoridade que Deus coloca no meu caminho. Isso é sabedoria. O que eu posso aprender com esse presbítero, com esse diácono, com esse obreiro, com esse evangelista, com esse mestre? O que eu posso absorver de melhor que ele tem para mim? Porque o que interessa é o conteúdo. A pessoa é apenas um canal, e Deus pode levantar vários na tua vida, ok? Então, a gente tem que entender a maneira de Deus trabalhar. Eu me lembro que no início da minha conversão, quando o pastor João de Oliveira, lá em Serrania, no sul de Minas, me colocou para dar aulas na escola dominical, e eu era um recém-convertido que mal conhecia a Bíblia, mas Deus levantou um teólogo muito interessante, lá europeu, que veio para o Brasil como missionário, e era um mestre que escreveu um bom livro sobre teologia sistemática. Logo de cara, Deus colocou os estudos dessa pessoa no meu caminho. Você acha que foi por acaso? Você acha que o diabo estava distraído? Não. O Espírito Santo sabe o que está fazendo, o que ele quer fazer, e ele já dá a instrumentalidade para você. E foi assim que eu comecei. Entende? A gente precisa olhar para trás e entender como Deus estava trabalhando o seu crescimento. E olha, hoje eu me lembro disso e recentemente eu salvei no meu computador todos os livros de teologia sistemática, os volumes que ele escreveu. E para mim foi uma bênção, porque me colocou logo de cara numa trilha fundamentalista, um olhar fundamentalista para a palavra de Deus, que eu poderia ter ido para outro caminho. E estou seguindo essa caminhada, essa jornada até hoje. Estou dando só um exemplo da minha vida. Uma pessoa que eu nunca conheci e que já morreu. Mas o legado que ele deixou acabou influenciando a minha vida. Ok? Você, como ovelha, para a gente concluir o nosso estudo, e a gente vai ultrapassar um pouquinho o nosso tempo, mas pelo menos a gente fecha. Entenda uma coisa. Como ovelha, primeiro nível, eu preciso de orientação, eu preciso de direção. Não seja arrogante, não seja orgulhoso. Não queira ser independente. Não funciona. Você vai gastar tempo correndo atrás do vento. Então, aprenda a andar rápido, a correr com cavalos e carros e cavaleiros, em vez de ficar se arrastando pela vida. Isso é sabedoria. Tem pessoas importantes que podem nos trazer uma grande experiência? Ótimo, vamos aproveitar. E você pode ir além daquele que trouxe influência na tua vida? Claro! E há algum mérito nisso? Não! Nós não podemos desqualificar, desconsiderar os pioneiros que começaram o trabalho, porque na época deles não tinha nada.
E eles desbravaram o caminho, agora nós estamos pegando a coisa pronta. Veja bem, eu não tenho mais que ficar escrevendo num caderninho, anotando tudo, um trabalho manual cansativo. Hoje, com o buscador do Google, você já encontra quase tudo. Você só precisa ter critério para selecionar. Vamos aproveitar os recursos e acelerar o processo, tá bom? Então, como ovelha, eu já preciso desse tipo de tutoria. Vamos usar essa expressão. Eu preciso de um tutor, de alguém que exerça paternidade espiritual na minha vida, que também é um outro conceito bastante usado, que tem uma influência formativa na minha vida. Bom, esse é o primeiro estágio. E se Deus te levantar como liderança numa igreja local? Muito mais ainda, você precisa crescer rápido e amadurecer rápido para que você possa andar sozinho, sem muleta, sem escora, sem ficar gritando help. É lógico, tem hora que você precisa de help, todo mundo precisa, mas nas coisas normais do dia a dia, você anda sozinho com a sua fé. Ok? Então, o líder, muito mais ainda, ele precisa desse conselho mais íntimo, trabalhando o equilíbrio do seu ministério, o equilíbrio do exercício da sua autoridade. Ele precisa muito mais ainda para não cometer erros. E o erro de um líder é muito mais grave que o erro de uma ovelha. A gente tem que entender isso, por causa da visibilidade. E isso pesa no julgamento de Deus. Ok? Então, eu não posso ficar isolado, independente, autodidata, com um alto nível de independência, porque isso é bom num certo sentido, mas num outro sentido isso é perigoso, e nós comentamos isso a semana passada. Então, quando você anda sozinho, você está perto de um precipício, e você pode cometer um grande erro, e isso quase que destruir o seu ministério. Olha o prejuízo, para Deus em primeiro lugar, para aquelas ovelhas sobre as quais você exercia a liderança. Olha o prejuízo. E como é que a gente recupera o prejuízo depois? Não é? Você fere o líder, o pastor, e as ovelhas se dispersam. Olha o prejuízo, e o Espírito Santo vai ter que trabalhar isso totalmente, novamente, a recuperação disso. E às vezes nem sempre você consegue recuperar tudo. É muito grave, é muita responsabilidade, e nós temos que ter aí um núcleo duro, que a gente chama, de líderes que te acompanham no exercício do seu ministério, para que haja um contraponto e você tenha equilíbrio no exercício da sua autoridade. Porque líder é líder, ele tem autoridade. A unção foi colocada sobre a vida dele. Mas ele não pode comprometer a unção que Deus colocou sobre a vida dele, que é a unção sobre o chamado. Então, a gente tem que estar focado nesse tipo de situação. Então, a gente chama esse núcleo duro no entorno do líder, da autoridade, como uma rede de segurança. Rede de segurança. Trazendo estabilidade, trazendo segurança, trazendo contraponto, trazendo equilíbrio, para que o ministério cresça de forma saudável. É isso, é apenas o cuidado que Deus tem com as coisas. Vamos ver aqui as vantagens práticas de uma avaliação pessoal. É uma atitude, esse autoexame é uma atitude que nós devemos ter diante de Deus. E as vantagens, a importância que isso tem para a nossa vida pessoal. Vamos ver a primeira aqui. Quanto mais você presta contas para alguém, menor a chance de erro. Isso é uma questão de estatística, ok? Porque quanto mais gente olhando
para a situação, para o contexto, mais entendimento, mais particularidades você tem da situação. Ok? Diminui essa questão de recorrência, de ponto cego, e isso amplia o campo da visão. Então, isso é importante do ponto de vista pessoal. A segunda vantagem na prestação de contas talvez, assim, olhando para o futuro, mais gente olhando, você consiga enxergar mais longe e mais amplo. Parece que enriquece a sua perspectiva. Isso é importante. Não só do ponto de vista administrativo, administrar o presente, mas enxergar o futuro. Eu preciso de um núcleo duro junto comigo, trabalhando o meu ministério. Esse núcleo duro, o tamanho dele, vai de cada um, daquilo que Deus tem para cada um. Não pode ser muito grande, talvez possa ser uma pessoa, talvez possa ser um pouco mais, mas muita gente não funciona, a gente já sabe disso. Tá bom? Porque núcleo duro é núcleo duro mesmo. Está ligado, está compromissado com o seu ministério full time. Senão, não é núcleo duro, é apenas alguém que te acompanha. Talvez com um pouco mais de proximidade, mas não está compromissado com o teu chamado. É preciso ter essa leitura espiritual, tá? E aqui não se trata de discriminar ninguém, não. É de você ter objetividade para desenvolver o seu ministério, o seu chamado. E uma terceira, no exercício da prestação de contas, é a gente evitar erros escandalosos. Parece que aumenta a segurança para você tomar certas atitudes. Porque uma ferida mal resolvida na vida de um líder, ela vai provocar estrago. Então, é preciso de cura interior, é preciso de libertação. Porque aquilo vai acabar extravasando, expressando. Então, é preciso trabalhar essas particularidades na nossa vida. Aqui, eu diria para você, com toda sinceridade, e eu não estou aqui querendo assumir a posição de quem é dono da verdade, nada disso, mas nesse sentido aqui, o núcleo duro é ainda mais restrito. São níveis, são camadas que você estabelece na tua vida, porque aqui são questões de foro íntimo, questões de alma, que têm implicações espirituais, e eu preciso de um núcleo ainda mais seletivo para me ajudar nesse processo de cura e de libertação. E aqui, realmente, você tem que ser bastante seletivo, tá bom? Mas aquele que vai estar ao teu lado tem que ter uma posição de amor. Porque se ele não te ama, se ele não ama o chamado de Deus na tua vida, aí vai ficar complicado. Porque vai virar fofoca, intromissão, e não vai ser produtivo e vai criar confusão. Olha só, o cuidado que a gente tem que ter, tá bom? E, para encerrar aqui na apostila, nós temos várias perguntas que são feitas num questionamento direto da nossa vida espiritual, do nosso cristianismo, de como é que está o nível que nós já alcançamos. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas só quero chamar a atenção para uma coisa e aqui a gente encerra o nosso estudo. É preciso ter abertura, não dá para esconder fragilidades, é preciso ser sincero com você e com Deus e com as pessoas que estão nesse círculo mais próximo de você, e você tem que dar espaço para o outro apontar erros, falhas, fragilidades na tua vida e no teu ministério. Se você não dá espaço,
o outro não vai falar nada. É lógico, ninguém vai se intrometer por se intrometer na tua vida. É preciso abertura para que você ouça o que Deus tem para dizer. E, às vezes, Deus usa a pessoa, a circunstância, aquilo que está acontecendo. Então, é preciso uma sensibilidade nesse sentido. E eu não posso levar para o lado pessoal, nunca. Porque, senão, aí eu já perco o rumo e o prumo. Ok? Bom, tudo isso tem a ver com a construção do nosso caráter, da nossa maturidade, para que a nossa utilidade na casa de Deus seja algo tremendo. E que tudo na nossa vida seja para a honra e glória do nome dEle. Ok? Nunca feche uma porta atrás de você. Nunca. E nunca deixe de lançar o pão sobre as águas, porque você não sabe qual que vai retornar. Isso é um princípio de sabedoria, porque quebra de relacionamento só vai fechando porta. E a gente não pode descambar para esse tipo de atitude, de reação. O líder precisa ter maturidade para poder tocar a sua vida e seu ministério, porque é jogo bruto. Os demônios se levantam e demônios usam pessoas e circunstâncias, e você é desafiado o tempo todo. Por isso que o líder tem que ter um nível de espiritualidade e de maturidade acima das ovelhas, porque senão que influência que ele vai ter? São níveis de guerra e de batalha espiritual. A gente tem que ter convicção dessas coisas, entendimento claro dessas coisas, para a gente se posicionar corretamente. Ok? Eu agradeço a você por ter me acompanhado aqui nessas reflexões. Medite nessas coisas com sinceridade, de coração aberto, pedindo ao Espírito Santo que traga maturidade na tua vida. E que você tenha uma semana abençoada, colocando essas coisas em prática, e eu conto com você a semana que vem. Que você tenha uma semana abençoada. Um grande abraço a você.